Oi, trouxe mais alguns livrinhos como sugestão de leitura. Os últimos livros que eu li, com exceção de dois do Leia Mulheres que eu li no PDF. Então, vamos lá, vamos começar. Este é o Agosto, do Rubem Fonseca. Bom, ele é considerado o mestre do crime na literatura brasileira. E o que é legal no Agosto, né, que ele mistura ficção e fatos históricos. Então, ele mistura a veia escritora, a veia de ficção, de detetive dele, e também um compilador de fatos históricos. O Agosto, o ponto de vista é sempre, a narrativa é sempre na terceira pessoa, e ele relata fatos do dia a dia, culminando no 24 de agosto de 54, que é o fim da Era Vargas, com o suicídio do Getúlio Vargas. Ele mescla, então, essas duas narrativas e o grande tema dos contos dele é sempre violência. E a violência de antes, e a violência de agora, e a violência que perpassa as nossas vidas e a realidade brasileira, a realidade das desigualdades, da política e de tudo mais. Bom, o segundo livro que eu separei é este aqui, que eu não conhecia, que eu peguei também na biblioteca da escola, que é Se o Passado Não Tivesse Asas. Eu nunca tinha lido, é um romance deste cara aqui que chama Pepetela. Nunca tinha lido nada. Ele é angolano, então o cenário do romance é a Angola da Guerra Civil e pós-guerra também. Traz a narrativa, são duas narrativas, duas histórias distintas, duas personagens femininas, que é a Rimba e a Sofia. Rimba é uma menina de 13 anos que, fugindo da guerra, os pais, toda a família dela é dizimada num ataque na estrada. E ela é violada por rapazes, por meninos também. Então, ela é uma sobrevivente. Então, narra toda a tentativa dela. Ela tem que depois, ela sobrevive com a ajuda de um amigo, mas ela sobrevive catando lixo para comer e tal. Tem a Sofia, que é uma moça angolana também, que busca e luta. Ela é dona é sócia de um restaurante que atende a burguesia. Então, é toda a tentativa dela de sobreviver e de melhorar de vida e uma ascensão econômica. Então, trata de desigualdades, trata da Angola, trata do universo feminino de duas pessoas, duas angolanas, com perspectivas tão diferentes de vida. São capazes de nos colocar essas duas perspectivas fora da nossa caixinha, né? E também tenta nos tirar dos estereótipos daquilo que a gente pensa sobre o continente, sobre os países, né? Sobre aquilo que a gente entende que foi a guerra e que é a vida de outras duas pessoas. Muito interessante. Bom, o terceiro que eu trouxe é este aqui, o Número 0, do Humberto Eco. Então, eu só tinha lido do Humberto Eco O Nome da Rosa, No que creem aqueles que não creem, e História da Beleza e História da Feiura, que são os que eu mais gostei. Que, mais do que este. Esse aqui é a história, é um grande romance, diz, que ele fala sobre um grupo de amigos que é o manual perfeito para o mau jornalismo. Eles são redatores e o objetivo é chantagear, dissuadir, persuadir, dissimular, tudo de um jeito muito duvidoso, serviço duvidoso. A retrospectiva de Colonna, que é o redator, e ele
É uma história curta, né? A escrita dele é bem grande, assim, mas não é uma história rasa. Não, tá muito longe de ser história rasa. E o nome é Número Zero porque as edições do jornal eram chamadas de Número Zero. E aí eu anotei até umas coisas que ele vai dizendo no livro, né, sobre jornalismo. Ele diz assim, que a questão é que os jornais não são feitos para divulgar, mas para encobrir notícias. Não são as notícias que fazem os jornais, mas os jornais que fazem as notícias. Percebam que hoje, para contra-atacar uma acusação, não é necessário provar o contrário. Basta deslegitimizar o acusador. Deslegitimar. Tirar a legitimidade dele, do acusador. Acabar com a fama, com a imagem da pessoa é mais importante do que provar. Ao contrário. Então, chamam de Manual Perfeito do Mau Jornalismo. Este livro aqui, eu fui seduzida pelo nome. Histórias para ex-crianças. Eles são 137 histórias. Eu li, confesso que li assim, falta um pouquinho, devo ter lido umas 100. Se eu gostei de 25, foi muito. Né? Esse autor, o Fernand Alpen, ele é bem famoso, mas eu não gostei, de fato, assim. Ele traz como se fosse... ele diz que não existem ex-crianças, que mesmo os adultos, jovens, velhos, são crianças dentro desse que gostam de ouvir histórias. Mas eu não gostei muito das histórias dele. Este aqui, o Budapeste, eu já tinha lido o Estorvo. Eu só tinha lido o Estorvo, do Chico Buarque. Bom, e aí eu sou sempre seduzida pela escrita, né, do Chico Buarque. Ele é um profundo conhecedor das palavras, o linguajar é sofisticado e é considerado por muitos críticos como o melhor romance dele, né? E tanto que depois ele virou filme, né? Ele teve uma versão cinematográfica. Conta a história do José Costa, que escreve por encomenda. Então, ele escreve TCCs, monografias e tal. E ele, então, tá sempre... Ele é pretensioso, mesmo que ele não apareça, né, com o nome das coisas que ele escreve. Ele é casado com a Wanda. E a Wanda, ela é a apresentadora de um telejornal. E ele chama ela de papagaia numa discussão que eles têm, porque ele diz que ela repete a escrita das outras pessoas. Então, o José Costa, ele passa por uma crise criativa e uma crise existencial. O Saramago gostou muito. A crítica do Saramago, na época, foi de que o Chico, anotei aqui, o Chico ousou muito, escreveu um abismo sobre um arame e chegou lá do outro lado. Teve este outro aqui que eu ganhei há muito tempo e não tinha lido. Este para mim é melhor. É melhor que o Estorvo, que eu li há muitos anos, e melhor que o Budapeste, o irmão alemão. Bom, o Chico, ele descobriu que ele tinha um irmão com 22 anos, mas não foi nenhuma traição do pai, nada disso. Ele foi o irmão mais velho, mas ele só escreveu quando muito, muito mais velho, né? Aos 70, na verdade, né? A escrita, a biografia do Chico, elas dispensam qualquer apresentação, né? E ele mistura um pouco de biografia e um pouco de ficção. Então, tu tem que ler, se tiver muito interesse na escrita, na biografia do Chico Buarque, tem que ir procurando ver o que é ficção e o que é verdade.
Uma coisa interessante que ele só descobriu que ele tinha esse irmão através do Manuel Bandeira, quando ele já era moço, assim, o poeta Manuel Bandeira. Achei essa curiosidade, assim, bem interessante. Este livro aqui é do Fernando Brant, o nome é Casa Aberta, e essa expressão é de uma das músicas do Milton Nascimento. Ele parceiro do Milton por muitos anos. Uma delícia. São crônicas que ele escrevia no jornal, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do jornal, Estado de Minas. Jornal Estado de Minas. Então ele fala uma dezena de anos, assim, de coisas da vida do país, histórias do cotidiano. Escreve de uma forma muito envolvente, de uma forma humana, de uma forma comprometida com as pessoas, com a vida, com as amizades, e é um observador atento da vida humana. Vale a pena, Casa Aberta, do Fernando Brant. E o último que eu li, que eu terminei essa semana, foi este aqui, que um amigo me deu. A Orquídea e o Serial Killer, Juremir Machado da Silva. Quando eu comecei a ler, eu não li essa palavra aqui, crônicas, e eu achei que era um romance. E não é, na verdade. São crônicas que ele foi juntando. Os textos, bom, ele tem uma linguagem ferina, né? Às vezes ele tem uma linguagem forte, ele tem uma linguagem muito realista. E eu fiquei pensando numa coisa que um dia eu li sobre ele, de que ele era um iconoclasta. E eu acho que ele está sempre tentando desmistificar aquilo que é sagrado para a gente. É bem legal. São cerca de 100 textos, e uma grata descoberta é que no começo do livro tem um poema dele, e eu quero ler este poema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira ler para dizer para vocês. Falar de tudo, de amor, de vida, de política, de futebol, né? Vou ler. O nome é Pós-Drummond. Não serei o poeta de um mundo novo, tampouco serei o cantor do meu povo. Não falarei jamais algo sublime, praticarei sempre o mesmo crime. Farei poesia sem poesia, romance sem personagem, crônica sem pensar no dia, descrição sem paisagem, teatro sem maquiagem. Nunca voltarei à antiguidade, nem mesmo à velha modernidade. Ano depois de ano, rasgarei a fantasia em nome do cotidiano. Sonharei uma vida rude, sem metafísica nem ontologia, experimentada no meio da rua, como uma vagabunda mitologia. Não criarei novas imagens, farei apenas colagens, coleção de bolinhas de gude. Não exaltarei mulheres fatais, nem lutarei contra a rima, tampouco a colocarei acima dos meus esquálidos ideais. Não verei das estrelas o brilho, nem da noite a forma tétrica. Não seguirei das vias o trilho, para mim bastará ser o filho bastardo de um tempo sem métrica, cuja utopia é a ética e da arte pós-estética. Eu amei conhecer uma poesia dele. Alguns livros são meus, outros são da biblioteca, mas foram mais alguns que me fizeram companhia neste tempo de quarentena, de isolamento social, mas que não pode ser isolamento da cultura, isolamento da literatura, isolamento do conhecimento, né? Os livros têm me feito companhia.